Universo Épico no ar, e no programa de hoje tem curta aqui na telinha. A gente vai bater um papo sobre 2 curtas. E quem já está conectado aqui comigo é o Rafael. Rafael, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, pessoal. Muito contente de fazer parte do quadro. Rafael, né? Hoje o nosso bate-papo então é sobre curta-metragem. Você tem 2 produções, né? Contravozes e Temporário. Vamos começar pelo Contravozes? Fala um pouquinho da história, para o pessoal de casa aí, né, conhecer o seu trabalho. Bom, legal. O Contravozes, na verdade, ele nasceu como um roteiro que eu escrevi em 2019, bastante influenciado pelas questões ambientais que estavam sendo bastante discutidas na mídia, especialmente as queimadas na Amazônia. Então, o que eu me propus a fazer foi trabalhar uma narrativa que se passava numa versão futurista de um Brasil, uma situação distópica, onde a questão ambiental se tornou daí a grande motivadora de empecilhos para a humanidade como um todo, né? Temos, então, um Brasil tomado por um modelo de cidades inteligentes, fortemente vigiadas por câmeras de segurança e diversos dispositivos aí de monitoramento espalhados pelas ruas maltratadas, abandonadas das grandes cidades. E temos daí a figura dessa personagem, a Lui, que é uma jovem hacker que está muito incomodada com o sistema, né, com a situação das coisas. É a última sobrevivente, né, a última integrante desse coletivo de ativistas hackers, e ela tem bolado um plano para poder fazer a sua mensagem ir mais longe, né, no sentido de furar as bolhas, essas bolhas de percepção que atualmente permeiam muito a nossa experiência aí de fruição do mundo pelas redes sociais, né. No caso dela, a gente tem algo do tipo, intensificado aí pela maneira como a gente, ou melhor dizendo, como as pessoas dessa narrativa em específico, né, continuam fruindo das notícias, né, das narrativas, das maneiras de perceber o mundo por meio dessas redes, e que no caso da Lui, ela se propõe daí a construir um grande dispositivo, né, que faz com que a mensagem dela atinja um número maior de pessoas, mas alguém percebe seus planos e ela acaba sendo daí perseguida em virtude disso, né. Daí ela precisa realizar uma parceria improvável com uma entregadora ciclista via aplicativo para realmente promover alguma mudança, construir ali uma possibilidade de resistência real contra aquele grande projeto de poder vigente. Rafael, é uma temática muito atual, né? A questão da Amazônia. Por que você escolheu essa temática para tratar nesse curta? A questão ambiental, na verdade, era algo que já estava presente em um curta-metragem meu de 2015, que depois serviria como motivo para inspirar a realização de uma HQ também. Esse curta-metragem chama-se A Última Guerra em Canudos, A Barganha, né? Está disponível na íntegra no meu canal do YouTube. E, na ocasião, ele foi um curta bastante inspirado pela situação da crise hídrica no estado de São Paulo, daquele ano específico, né? Passamos por uma seca prolongada e, consequentemente, o sistema Cantareira, né, ficou muito abaixo de sua capacidade de drenagem. Então, muito se debateu na época a respeito do que poderia ser feito, né? Ou do que estava deixando de ser feito, na verdade, para proteger essas fontes, né, de recursos naturais que, para nós, enfim, tendemos a colocar o tempo todo, né, a humanidade como algo apartado da natureza, né, vendo ela como algo que precisa estar o tempo todo, né, em subserviência à humanidade, mas, na verdade, somos uma coisa só, né? Não tem como dissociar daí o ser humano da natureza, né? Então, o tempo todo encaramos ela como sendo algo que deve só nos prover recursos e, consequentemente, não devemos respeitar os seus limites, né? E isso sempre provoca questões sérias a longo prazo, né? Como estamos podendo presenciar aí com as mudanças climáticas em uma escala global. E
E no caso também desse curta de 2015 em específico, né, o que muito me impactou foi uma disciplina que eu fiz na Unicamp com o professor Luiz Marques sobre distopias, né? Que, enfim, eu enquanto fã, né, de cinema, de histórias em quadrinhos, né, de esse grande consumidor de materiais diversos aí da ficção científica, sempre apreciei muito narrativas distópicas, mas o que essa disciplina da Unicamp me permitiu vislumbrar foi uma outra possibilidade de se trabalhar distopias, né? Uma que parecesse menos atraente, digamos, ao que o cinema hollywoodiano costuma retratar, né? Que o tempo todo se pensa, né, nessas narrativas onde a distopia é estabelecida por meio de uma revolta das máquinas, por meio de uma invasão alienígena, por meio de sempre algo apartado da humanidade, né? Como se a humanidade não tivesse responsabilidade para com o estabelecimento daquela situação extrema. Ô, Rafael, mas olha que interessante, né? Você trazendo essa temática, né? Porque a gente vive como se todos esses recursos, água, né, as florestas, né, todos esses recursos fossem infinitos, como se não fosse acabar, né? Como você falou aí da crise hídrica, né? Nessa época eu estava no jornalismo diário, né? E eu me lembro muito bem da preocupação. Inclusive, recentemente eu até li da possibilidade, né, bem próxima da gente passar de novo por uma crise hídrica, né? E aí entra a ficção, né, com a realidade, porque assim, o cinema, seriados, né, estão cansados de retratar aí pandemias, vírus mortais, e a gente está vendo aí essa realidade, né, que saiu da ficção. Então é mais ou menos isso que você trata nas suas histórias, né? Sim, certamente, né? E na minha perspectiva, essa e as outras possíveis pandemias, né, que poderão vir, né, depois dessa, são resultado dessa intervenção desenfreada do ser humano em relação ao meio ambiente, né? E tudo meio que se conecta nessa questão. Então, quando eu penso, né, em trabalhar a distopia, né, o que é ao pé da letra, né, etimologicamente falando, quer dizer o mau lugar, a partir dessa chave da degradação ambiental, eu estou pensando, na verdade, em situações que são muito próximas do que estamos vivendo atualmente, né? Então, a Última Guerra em Canudos foi minha primeira tentativa em trabalhar essas questões. O Contravozes veio nessa intersecção de pensar essa situação da má qualidade do ar, né, provocada por queimadas, com as cidades fortemente vigiadas, né? E houve esse aspecto premonitório meio assustador, né? Porque naquele roteiro que eu escrevi, acho que em agosto de 2018, né? Na verdade, não, de 2019, justamente para inscrevê-lo para o PROAC, né? E esse projeto do Contravozes, ele foi contemplado pelo Prêmio Estímulo a Curtas-Metragens do PROAC daquele ano. Ele já previa as pessoas usando máscaras. Mas máscaras sem que houvesse a intenção de se discutir vírus ou algo do tipo, né? Mas era mais uma máscara de filtragem, como acontece em algumas cidades hiperpoluídas da Índia e da China, né? Atualmente, em alguma medida, né? Que são tomadas por aquela mistura de neblina com fuligem industrial. E só que é isso, né? A pandemia acabou atravessando o nosso processo de pré-produção e conseguimos realizar daí o projeto, né? Levando em conta todos os protocolos de segurança necessários para realizá-lo, né? A nosso favor também tinha aí uma equipe pequena, mas bastante engajada em fazer esse projeto acontecer, né? E consequentemente daí a gente acabou não tendo como não falar da pandemia, né? Ela acabou sendo daí parte do projeto de uma forma ou outra, né? E vai acabar interferindo na percepção das pessoas em relação a esse filme como um todo, né? Posteriormente. E aí, falando da parte técnica, né? Você já adiantou que era uma equipe pequena, né? Então era uma equipe de quantas pessoas? Qual o custo dessa obra? Conta um pouquinho pra gente dessas questões técnicas.
Sim, legal. O nosso projeto ele foi contemplado pela linha do edital que eu mencionei, né, o projeto Estímulo a Curtas-Metragens do PROAC de 2019. O nosso orçamento ali foi de R$100 mil para trabalhar, que é o teto, né, que é dedicado a cada um dos projetos inscritos para esse edital em específico. E ao todo, assim, levando em consideração também as pessoas que estavam fora ali da linha de produção, creio que éramos em torno de umas 15 pessoas, talvez, sabe? Mas, obviamente, não todos ali o tempo todo em cima do set, propriamente dito, né? Mas cuidando daí de outros aspectos periféricos. Ainda assim, né, foi o projeto de maior escala com o qual eu já me envolvi até os tempos de hoje, né? Tinha feito, enfim, desde 2015, né, com a Última Guerra em Canudos, projetos de curtas-metragens, mas sempre em caráter muito restrito, assim, muito pequeno em escopo universitário, né? E, de repente, eu me vi com essa oportunidade de realizar um filme, enfim, com 15 pessoas, e para mim foi uma experiência, assim, magnífica, né? Tanto por eu estar contando daí com a ajuda, né, de profissionais muito experientes, né, e que somaram aí com suas respectivas expertises para a gente poder fazer um material bastante legal, assim, bastante influenciado também, né, por muitos aspectos aí da literatura cyberpunk, por William Gibson, por esses escritores que pensam também essas preocupações, né, essas intersecções entre meio ambiente e tecnologia. E foi isso, né? O nosso ponto de partida aí para essas questões acabou sendo daí uma equipe relativamente pequena, se comparada com outras produções aí que vemos circulando mesmo em nível Brasil, né? Falando de cinema independente, meio que acaba sendo isso na maioria das ocasiões, né? Muito diferente do que seria uma produção de grandes estúdios de TV brasileiros mesmo, e ainda assim, ainda mais diferente do que seria uma produção hollywoodiana. E quando a gente fala na questão de futuro, eu imagino tecnologia avançada, né? Tem aí envolvimento de computação gráfica nesse curta, né? Porque você imagina toda uma cidade diferente. Você está falando aí de cidades inteligentes, num futuro. E aí, usou bastante computação gráfica ou não? Não. A nossa distopia acabou sendo trabalhada assim numa chave meio low-tech, né? Para tanto, pesou na decisão tanto uma equipe pequena, assim, não tínhamos, né, no orçamento previsto daí um profissional específico para fazer essa parte do VFX, mas garantimos daí pelo menos algumas cenas, alguns planos, né, onde temos essa visão das câmeras de segurança em relação à personagem principal, onde daí temos a colocação de alguns efeitos de vídeo, mas pouquíssima computação gráfica foi de fato empregada, né? Temos basicamente alguns efeitos de edição de vídeo, porque no nosso interesse era trabalhar muito nessa oposição de uma sociedade de alta tecnologia, né, com algumas poucas aparatos, né, alguns poucos dispositivos de vigilância dispostos nas ruas, né? Então, o projeto de poder vigente representava essa alta tecnologia, enquanto a Lui, né, nossa protagonista, a hacker que vai resistir contra esse projeto de poder, ela precisa se virar com baixas tecnologias, digamos, entre aspas, né, com tecnologias ultrapassadas ou consideradas antiquadas, né? Então, ela, em boa parte do filme, ela está abrigada nesse grande galpão industrial, onde ela tem acesso a uma série de equipamentos antigos, né, peças, enfim, mais elétricas do que eletrônicas, digamos, e é a partir delas que ela começa a construir esse grande dispositivo, né? Essa subversão que ela consegue realizar e fazer essa mensagem atingir essas pessoas é construída a partir de uma tecnologia que muitos já desprezam, né? E é um pouco também aí a nossa crítica em relação a como a gente tende a descartar muito, né, rapidamente, materiais eletrônicos, né? Como a gente tende a criar essa grande
montanha de lixo aí com desses materiais, né? Essas tecnologias que são rapidamente, né? Cada vez mais rapidamente superadas por novas tecnologias, né? Bom, e ainda vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Se você aí de casa tá gostando, ó, não saia daí, porque agora o Rafael vai falar sobre um outro curta dele, temporário. É isso, Rafael? Isso, exatamente, temporário. E aí, conta um pouquinho da história de Temporário pra gente. Bom, Temporário eu considero em alguma medida como o irmão mais novo do Contravozes, né? Ele se passa um pouquinho diferente, né, nos dias de hoje, mas ele traz de um tempo futuro, também distópico, a uma personagem misteriosa, de uma viajante do tempo, conhecida somente pela alcunha de Crononauta. E ela, enfim, se depara com a situação aí da pandemia no país no ano de 2020 e começa a se colocar numa situação de isolamento, né, sem saber como se comunicar com as pessoas, captando sons dos arredores que ela considera, que ela percebe, na verdade, como sendo situações bastante intolerantes para com a diferença como um todo, né? Isso vai incomodando ela cada vez mais, a ponto dela se colocar deprimida, isolada por uma forte chuva que vem caindo do lado de fora, dentro dessa casa, até o momento que ela encontra, né, que ela se depara com o som e troca ideia com um morador de rua, que por acaso também estava abrigado ali na mesma casa, né? Então, ele é um curta que trabalha de maneira muito mais evidente, né, essa questão do isolamento e que, enfim, também permeia, acho, o cotidiano de todos nós nesses últimos tempos. E que tece várias reflexões assim, sobre o momento que estamos passando. Em alguma medida, ele é um curta muito mais contido, né? Tanto em termos de locação, quanto em termos de ações em comparação com Contravozes, né? Se no Contravozes nós conseguimos, por exemplo, até realizar uma cena de perseguição da personagem com o drone, né? Nesse não, a gente tinha basicamente a ação toda contida em uma casa. Então ele carrega consigo esse elemento mais performático, digamos, né? Mais próximo do que seria uma videoarte. Então, ainda assim, né, traz essa carga de referências que para mim são muito importantes, né, da ficção científica como um todo, né, dialogando um pouco com essas narrativas com maior orçamento, que exploram alguma medida essa temática da viagem do tempo, mas que são em grande medida, né, reflexões da minha parte, né, sobre esse momento excepcional, difícil que estamos vivendo, né, evidentemente distópico por si só, e que são colocadas, né, são opiniões daí exteriorizadas por essa personagem em específico, né. E aí, Rafael, como é que vai ser a partir de agora, né, para chegar até o lançamento dessas duas produções, né? O que você está planejando, porque ainda a gente continua vivendo a pandemia e um momento com ora restrições mais brandas, ora restrições mais duras, né? Como é que vai ser a partir de agora? Você pretende esperar um pouco antes de lançar ou não vai trabalhar com festivais antes de chegar no público ou vai lançar diretamente nas suas redes sociais? Como é que vai ser a partir de agora? Legal. Ambos os filmes eu pretendo escrever em festivais, então, no caso do Contravozes, né, por uma questão daí específica da Lei Aldir Blanc, né, e nesse sentido vale reforçar o apoio daí desses editais, né, formulados no município de Hortolândia pela Secretaria de Cultura e por todos os agentes daí responsáveis por nos ajudar com o fomento dessa lei, né? No caso, Secretaria de Cultura de Hortolândia, Prefeitura de Hortolândia, Secretaria Especial de Cultura vinculada ao Ministério do Turismo e o Governo Federal, né? Vale a pena, enfim, sempre reservar um tempinho para agradecer todas essas partes. E, enfim, por uma questão da lei, a gente fará uma liberação desse material, pelo menos pelo período, digamos, de 24 horas, no canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia no YouTube. A nossa intenção é realizar também um bate-papo, né? A intenção é que isso aconteça em torno do final de março, início de abril, né? E no caso do Contravozes, temos aí esse processo, né, de também escrever em festivais,
né? O temporário vai permanecer online por um tempo específico, depois ele vai ser retirado para também circular, também ser inscrito em festivais. Mas no caso do Contravozes, a ideia é começar a investir, né, nessa inscrição nos festivais maiores aí de cinema do país nesse ano. E sem nenhuma janela de exibição específica em vista, né? Estamos ainda em conversa com algumas partes para também conciliar nessa exibição junto com uma contrapartida do PROAC, né? Que daí também vale agradecer também o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo pelo fomento. E é isso. Nossas perspectivas aí são basicamente 2 anos, né, desse processo de inscrição, né, de circulação desses 2 curtas, né, em festivais do tipo, para que depois disso eles sejam daí divulgados nas minhas próprias redes sociais de maneira ampla para o público como um todo poder assistir. Já que você falou, então, passa as redes sociais aí para o pessoal de casa, onde eles te encontram para acompanhar, né, esses curtas quando eles forem lançados. Muito bem. Tem o meu próprio canal do YouTube, que vocês podem localizar pelo meu nome mesmo, Rafael Giraldelli, assim como o meu perfil oficial no Instagram, o arroba é artgiraldelli. E tem também o meu próprio site, né, onde eu tenho divulgado tanto o meu trabalho com projetos audiovisuais e como ilustrador, quadrinista, que é o rafaelgiraldelli.com. Rafael, muito obrigado pela participação. Sempre que tiver novidades, volta aqui para compartilhar com o pessoal que acompanha o Universo Épico, combinado? Perfeito, eu que agradeço aí pela disposição em ouvir e pela oportunidade, sou muito grato. Valeu, ponto final no Universo Épico. E olha só, semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.